Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês. Se encontra em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, creio que todos conhecem essa passagem. Fica até mais tranquilo, entre aspas, de ministrar. Mas tem versículos aqui que me chamaram a atenção. Foi que quando Bartimeu, ele começa a chamar a atenção do Senhor. Mas quando Jesus ele vinha, também vinha com ele uma multidão. E a multidão que o seguia, Bartimeu, ali, cego, não conseguia enxergar. Mas uma coisa é interessante, que mesmo Bartimeu não enxergando o Mestre, o nosso Senhor, a Bíblia diz que ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, aleluia. Ali para Bartimeu era uma oportunidade que ele não poderia deixar passar. Bartimeu mendigava, Bartimeu precisava das pessoas, precisava para que as pessoas viessem ajudar. Era uma situação de humilhação, era uma situação delicada para Bartimeu, mas Jesus ele vai passando e Bartimeu ele ouve falar de Jesus. Bartimeu ele conhece a história, ele sabe, então, tal que a Bíblia diz que quando o Senhor começa a vir, Bartimeu ele clama, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ali ele começa a chamar a atenção do Senhor, mas tem obstáculos. Não foi fácil para Bartimeu ali ele chegar até o Senhor, porque tinha pessoas, via a multidão ali,
Era muita gente que acompanhava Jesus. A Bíblia diz que quando Bartimeu ele clama, os que estavam ali perto começam a repreender Bartimeu. Os que estavam ali acompanhando o mestre, eles falam para Bartimeu calar a boca, cala tua boca, fica em silêncio, o mestre não vai te ouvir, o mestre não vai parar para te atender. A situação de Bartimeu não era fácil, mas quando Bartimeu ele ouve essas palavras, o interessante é que Bartimeu, ele até escuta a repreensão, ele até escuta quem manda ele calar a boca. Mas o que me chama a atenção é que Bartimeu, ele não calou. Aleluia. Bartimeu, ele não cala por conta que estão pedindo para ele calar a boca, que estão pedindo para ele ficar quieto na dele ali. A Bíblia diz que Bartimeu, no verso 48, ele clama mais alto. Ele clamava cada vez mais. A oportunidade é aquela. Não vai ser fácil. Não ia ser fácil, mas a oportunidade apareceu. E quando ele clama mais alto, Jesus, aleluia. Não é que Jesus não tinha ouvido o primeiro clamor de Bartimeu, mas é necessário um esforço mais, é necessário se esforçar mais um pouco. E foi que Bartimeu, ele fez, ele se esforçou. Quando uma pessoa está determinada a sair de uma situação, não é fácil. Também não é impossível. Para mim pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. E Bartimeu, ele clama. O que me chama a atenção é que tem pessoas que começam a clamar ao Senhor, começa a adorar ao Senhor, mas por pessoas que não têm compromisso, pelos etiquetados, né? Aqueles que estão com a etiqueta, aqueles que se dizem ser melhor, até eles falam da boca para fora que não é melhor do que ninguém, mas Deus ele conhece o coração de cada um. Quando eles falam que não tá bom, é melhor parar, tem pessoas que se frustram, tem pessoas que param, não vai ser fácil. Você que canta na casa do Senhor, que adora o Senhor, que tem um chamado para cantor, para cantora, às vezes desafina, e tem pessoas ali que observa e fala, não dá, procura outra área, procura outra coisa. Para você que ministra a palavra de Deus, assim como eu, tem palavras que chegam até nós para que a gente venha parar, porque a gente não tem capacidade, que a gente não tem
força, que a gente não tem como prosseguir, porque olha para mim, olha para você por fora, mas esquece que tem um Deus, que Ele não olha só para a aparência. E aqui eu abro um parêntese para falar algo interessante, porque se dependesse de Samuel, ele ungiria o primeiro que apareceu. Quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, aparece Eliabe, Abinadab e Samar. Ali o primeiro para Samuel já estava tudo ok. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que vê tudo. Ele não olha só para a aparência, ele olha para o que está dentro do coração, coração sincero. E aqui eu fecho aspas para não fugir do assunto do texto, perdão. O que a gente tem que fazer quando ouve palavras desse tipo, que zombam da gente quando abre a Bíblia, quando vai falar de Jesus? O que falar para essas pessoas? Tem uma resposta para você. A resposta que eu tenho é: clame mais um pouquinho. Adore mais um pouquinho. Glorifique mais um pouquinho. Quando vier pessoas desse tipo, a gente tem que descer aos pés do Senhor. A gente não pode discutir, bater boca, porque quando a gente para debater, a gente vai perder tempo. E quando a gente perde tempo, o processo vai demorar mais ainda. Meu Deus. Deixa eu repetir isso daqui. Eita glória. Quando a gente para debater, a gente perde tempo para buscar. Quando a gente para discutir, a gente perde tempo para adorar. Quando a gente para querer confrontar, a gente perde tempo em clamar mais um pouco. Porque enquanto tem pessoas desse nível, pessoas que só estão sentadas ali no banco para nos observar, a gente tem que fazer que nem Bartimeu. Clamar mais um pouquinho, buscar mais um pouquinho, adorar mais um pouquinho, porque enquanto estão pedindo a gente para calar a boca, enquanto estão pedindo para a gente parar, de dizer que a gente não tem capacidade, de dizer que a gente não tem estrutura, de olhar para mim, para você, por fora e virar a cara e dizer que esse aí não vai a lugar nenhum, a gente tem que fechar os nossos olhos carnais e abrir os espirituais e clamar mais um pouquinho. Aleluia. Eu não sei qual foi a palavra que você tem ouvido, se foi pela tua família, de negatividade, de dizer que o teu esposo ou que a tua esposa não vai prosseguir, que tua esposa não tem mais jeito, que o teu filho que está afastado ou que ainda não aceitou Jesus, de dizer que ele não tem condição, ali já pode abandonar, ali já pode deixar de mão, ali você já pode lavar as mãos. O que eu tenho para te dizer é que você não pode desistir. Você não pode parar. A minha mãe ainda não é crente, o meu pai ainda não é crente, só eu que sirvo ao Senhor. Você não pode parar porque tem palavras negativas. Às vezes você pode ter chegado em casa e dizer que é só fachada, isso aí não é crente não. Isso aí só está indo mesmo para dizer, mas não está saindo nada. Continue buscando a presença. A melhor resposta para essas pessoas é o silêncio. Aonde a gente pode,
ficar em silêncio? Essa é a nossa resposta para essas pessoas. Então, assim como Bartimeu clamou, assim como Bartimeu, ele clamou mais um pouquinho. Clame mais um pouquinho também. Adore mais um pouquinho. Pregue mais um pouquinho. Glorifique mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Porque enquanto tem pessoas desse nível, desse tipo, apontando para mim e para você, a gente tem que buscar a presença do Senhor. Porque a gente tem que ter em mente que não foi o ser humano que morreu por nós lá na cruz, foi Jesus. O que eu tenho para te falar é: continue. Busque. Chame a atenção do Mestre. E quando Bartimeu, ele clama, no verso 49, a Bíblia diz: e parando Jesus. Aleluia. Aqui eu vou concluir, irmãos. E parando Jesus, ouviu o clamor de Bartimeu. Quem sabe essa oportunidade não é a que você estava esperando? Porque o inimigo, ele vai trabalhar para que a gente saia do foco. Mas quando ele vier desse tipo, a gente tem que continuar a caminhada. Prosseguir. E Jesus para e manda chamar. Manda chamar Bartimeu aí. Traga ele aqui. Ei, a tua insistência, a tua persistência faz com que o mestre para. Faz com que o mestre, ele te ouve. Faz com que o mestre olhe para você. Então, assim como Bartimeu clamou, agora a gente também devemos clamar para chamar a atenção do Senhor. E o Senhor vai entrar com providência, com libertação, com cura, com transformação, com restauração dentro da tua casa. Amém? Deus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu, ele diz: que eu torne a enxergar. O Senhor vai chegar com providência e vai ouvir a tua oração, a tua petição, aquilo que você depositou aos pés dele, com lágrimas. O Senhor vai te responder e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com nós. Que esta palavra você venha guardar e que você venha dar testemunho e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.